a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, da rainha dos etíopes, qual era superintendente de todo o seu tesouro, tinha ido em Jerusalém para adoração. Amém. Meus irmãos, se nós formos fazer uma análise, esse homem passou alguns países para ir num culto. Vestimento. Ele vai em Jerusalém adorar, buscar a presença de Deus. Mas os rabinos, os mestres, que estavam lá na igreja, em Jerusalém, não preencheu o coração do crioulo. Que me veio ao coração nesta manhã, o nosso sermão pode ser simples, mas bem explicado, para que aquele que ouve, aprende. Aí nós notamos que ele volta, dá-nos a entender que o assunto que estava em pauta, lá em Jerusalém, era a profecia. E os rabinos não transmitiu ao coração daquele homem que não é nada mais, nada menos do que o ministro da fazenda, que guardava o tesouro da rainha de Candace. Ele volta, ele regressa, depois que acaba e termina a festa, com um ponto de interrogação. Os nossos ouvintes não podem sair com um ponto de interrogação. Nós temos tempo para ler, para orar, para consagrar, para entregar para a igreja uma mensagem edificante. Não adianta, se não tem sermão, não fale. Se o assunto não for conveniente, não prega. Se vai trazer dúvida, te cala. E ele regressava, voltava, levando de uma viagem cara, investimento altíssimo, carta de autorizações para passar nos países. E agora, voltar. Provavelmente que a rainha ia perguntar: e o culto em Jerusalém? Como é que foi o culto? Como foi a adoração? Provavelmente que ele ia falar: decepção. Mas o dono da igreja, ele está atento. Ele não está preocupado com multidões. Um só.
voltava. Ele falou: esse moço não pode chegar no país dele da forma que ele saiu. O ouvinte, irmão, há um investimento. Desculpa sem ofendê-los. Frequentar e sentar nesses bancos duros, muitas vezes até um pouco não confortável, para não levar nada para casa, não adianta. Por que que se abre igreja e depois se fecha? Não adianta abrir um bom restaurante, poltronas, ar-condicionados, talheres de prata, se a alimentação não for boa. Está me entendendo? Não adianta edificar uma igreja se nós não temos um pão, aleluia, para entregar para o faminto e água para o sedento. Obreiros, eu me preocupo com mensagem. Às vezes eu vou para um trabalho para pregar 3 mensagens, mas eu já preparei 10, 12. Porque a hora que Deus mudar, eu já sei o que eu já estudei. Não deixa. Porque tem gente, não, mas o Espírito revela. Como é que vai revelar se você não leu? Como é que vai te revelar se você não aprendeu? Pensa a situação desse adorador. Ele veio de longe, vestimento, provavelmente que não vinha 2 cavalos, provavelmente vinha mais cavalos para cortar todo esse deserto, para ir num culto e não levar nada para casa. A pessoa trabalha o dia inteiro. Às vezes muitos vêm para a igreja sem janta, cansado, exausto. Mas se você tiver uma palavra boa, ele volta. Se você tiver algo de Deus na tua vida, ele vai voltar. Nem que ele não aceita Jesus naquele dia, mas ele vai falar para a família: eu encontrei um lugar que Deus falou comigo, eu vou retornar àquela igreja. Mas se Deus não entra em ação, será que aquele superintendente da rainha de Candace voltava para Jerusalém? Não. Ia ser uma negação. A igreja ficava em uma situação difícil. Só que Deus tem a pessoa certa para o momento certo. Ele regressa, lendo o livro do profeta Isaías, mas ele não sabia. Não era a Bíblia assim, era um rolo. Mas ele não entendia se o profeta falava dele ou de outra pessoa. E ninguém ensinou isso para ele. E ele voltava. Aí Deus fala para o anjo: vai atrás do meu pregador. Vai atrás dele. Filipe é um dos 7 diáconos cheio do Espírito Santo. Aprenda, não dá para trocar um diácono cheio do Espírito Santo por um pastor vazio. Porque Tito e carteirinha não resolve.
O povo não vai lá para ouvir título. Se você é formado, você não é formado. O que nós precisamos é ter Deus na vida. Desculpa, não quero ofender. Lá na sede, em Jerusalém, estavam os rabinos. Se fosse hoje, os aneludos, a diplomacia. Mas Deus falou: eu tenho um. Eu tenho um. O anjo chega, diz: Filipe, deixa tudo o que está fazendo. Aonde Filipe estava, a igreja estava passando por um grande avivamento. Porque quando nós olhamos na vida de Filipe, esse homem deveria ser uma tocha. A mulher dele deveria ser muito exemplar. Porque a Bíblia diz que Filipe tinha 4 filhas que profetizava. Deve ser. É um lar abençoado, aonde Deus revelava, aonde anjo descia, aonde anjo subia. O que nós precisamos é ter a presença de Deus. E as demais coisas vão ser acrescentadas. E o próprio anjo fala para Filipe: a estrada é deserta, não passa ninguém. Se fosse nós nos dias de hoje, eu não vou deixar uma igreja que está por um grande avivamento para ficar na beira da estrada, fazendo o quê? Quem tem o Espírito Santo atende a voz de Deus, o ide de Deus. Não importa se é quantidade, porque Deus ama um só. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então o que eu aprendo aqui? Filipe deixa tudo. Tem hora que temos que deixar tudo por causa de uma alma. Eu vou contar uma experiência. A última igreja que eu entreguei tinha 750 membros em comunhão. Mas alguém que congregava 780 pessoas. E o pastor me tirou assim do nada. Também não ganhava da igreja, trabalhava, na época trabalhava de pintor de avião, então eu tinha minha vida própria. Eu andava 22 quilômetros todo dia para dirigir a igreja. Voltava, ia e voltava. Aí o pastor: não, eu vou entregar uma congregação que nós vamos abrir lá num bairro. Eu sabia que não tinha ninguém. Era uma marcenaria, só tinha pó de serra. Lavaram aquilo lá, levaram a banda, levaram 2 ônibus e deu posse para mim, para minha esposa e uma irmã, e ainda era cega, coitadinha. Falei: mas que breganha que eu fiz, hein? Saí de uma igreja que tem coral, que tem mocidade, que tem jovem. Oh Deus falou: fica aí. Aí o que eu tinha que fazer? Passava na casa da irmã, colocava no carro, colocava ela no banco, minha esposa sentava do lado, um filho pequeno, e a filha dava escola para 4. Como quem estava pregando para a multidão. Terminava o culto, levava a irmã para casa, pois era cega. E a família daquela mulher, vê como é que é o negócio.
Falei, mas não é possível. Esse pastor vem buscar a mãe, a avó, a tia, a irmã, e vem trazer para o culto. Vamos reunir toda a família, vamos na igreja dele, vamos ver o que tem lá. Aleluia. E foram. E de 30 e poucos que foram para o culto, 20 decidiram aceitar a Jesus. Dali começou a igreja. Com 6 meses, estava com 150 crentes. Certo? Então, o que me veio ao coração, não importa onde Deus te levou, e o que Deus colocou na tua mão, faça. Faça com dedicação, porque quem vai dar o crescimento é Deus. Se fosse hoje, provavelmente que Felipe falaria: vou deixar uma igreja que está passando por um grande despertamento espiritual, conversão de almas, para ficar na beira da estrada. Será que Deus tem coisa melhor para mim? Aprenda. Às vezes a gente vai fazer uma cesta, sai um balaio. Você está me entendendo? Você olha pelo trabalho, você não dá nada por ele, mas quem vai dar crescimento é Deus. Será que Deus não tem um negócio melhor? Vou deixar minha igreja para ficar na beira da estrada. O próprio onde a estrada é deserta, não passa ninguém. Se não passa ninguém, o que eu vou fazer lá? Mas na estrada deserta ainda tem uma alma. No começo do ano, às vezes não tem agenda, e quando não tem serviço, eu carrego pedra. Então a gente enche as caminhonetas de comida. Eu tenho uns patrocinadores que me dão uma fábrica de macarrão em Marília. Ela me dá 600 quilos de macarrão no começo do ano para mim fazer esse trabalho. Eu ganho muito óleo, azeite, comida. Eu tenho minhas caixas de alumínio. E nós vamos 4 caminhonetas para onde? Vamos para o Piauí, vamos para a Bahia, vamos para Minas, Vale do Jequitinhonha, e nós vamos fazendo culto. Aí cada dia nós vamos em 4 famílias, 4 pastores, cada um fica um dia na frente, aonde vai ser o culto, aonde vai ser o trabalho. Já chegamos em lugar que só tem a igreja católica, ir lá falar com o padre, e o padre abrir o salão paroquial para fazer o culto lá dentro. Então é Deus. Mas o que me chama a atenção é que um dia nós voltávamos numa estrada deserta e eu encontrei um cachorro. Parei a caminhoneta. O irmão falou: o que foi, pastor? O senhor vai evangelizar o cachorro? Falei: não, o dono dele. Mas pastor, o senhor sabe para onde esse cachorro vai? Eu falei: sei. Ele vai para a casa dele. Mas como é que o senhor sabe? O senhor não conhece o cachorro? Eu falei: rapaz, sou filho de caçador, rapaz. Esse cachorro saiu para caçar e ele está voltando, não pegou nada, não trouxe nada. Mas como é que o senhor sabe que ele está voltando? Eu falei: o cachorro, quando ele sai de casa, ele sai com as 4 patas no chão. Quando ele volta de tarde, uma vem no estepe. Dei um biscoitinho para o cachorro, que estava comendo. O cachorro já tornou meu amigo. E o cachorro andava, eu não queria atrapalhar ele, vou atrás dele. Deixei a caminhoneta, aí quando eu olhei lá embaixo, uma fumacinha saindo no chaminé. Um homem campinando
uma mandioca. Quem era? O dono do cachorro. Quando chegamos de Bíblia na mão, o homem gritou: mulher, o que nós pedimos ontem, já chegou a resposta. Nós não pedimos para Deus enviar pastores para nós reconciliar com a igreja. 25 anos fora da igreja, um lugar deserto, e aquele casal aceita e volta para a igreja ali no terreiro, no piso, no chão. E Deus renova aquela mulher no Espírito Santo. E quando renova aquela mulher com o Espírito Santo, aquele cachorro corre ao redor da casa, e parava e olhava em mim, parecendo que ele queria dizer: eu tenho parte nesse negócio, eu tenho parte nesse negócio. Então Deus, aleluia, nas mínimas coisas. E hoje lá é uma igreja com 20, 30 membros. Tudo por nada. Começa do nada. Filipe, a estrada é deserta. É que nós somos egoístas. Se não tiver bastante pessoa, não vou. O dono da igreja diz: aonde estiver 2 ou 3, eu estou no meio. Aleluia. Filipe fica na beira da estrada. E eis que surge uma carruagem. Verso 28. E regressava, e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Filipe, penso eu que eles, bom, não é muito deserta, está passando pelo menos um carro. E a pessoa importante estava no carro. A pessoa que moveu o céu, querendo aprender, estava no carro. Tinha ido em Jerusalém e voltava com um monte, vários pontos de interrogação. A carruagem passa. Olha bem. E disse o Espírito a Filipe: chega e ajunta esse carro. Os cavalos galopando, carruagem correndo, e Deus falou: corre atrás. Aleluia. Será que Deus não pensa que eu não tenho o que fazer, não? Deixar a igreja para ficar correndo atrás de carro? Mas tem uma alma importante no carro, Filipe. O importante não é o carro, o importante não é os cavalos, o importante é que está sentado no carro. Esta alma tem sede de salvação. Esta alma tem sede de justiça, Filipe. E Filipe corria ao lado, e o homem lia em voz alta. Quem sabe nem notou que Filipe estava ali. Estava tão entretido, com tanto ponto de interrogação. Ele fala dele, ele fala de quem? Mas quem é esse que vai morrer? Foi o profeta que vai morrer? Quem é? De repente escuta um grito: entende tu que lê? Não tem quem ensina. Corre, porque está faltando quem ensina. Corre, porque está faltando quem ensina.
Nós estamos vivendo nos pregadores modernos. Hoje é tanto escândalo, é tanta mensagem, tanta profecia falsa. Tem igreja por aí, meus irmãos, que tem 30 crentes e os 30 são profetas. Você chega lá, todo mundo profetiza. Só que o problema não é resolvido. O algo não é sanado, porque não profetiza para Deus, profetiza na carne, visões distorcidas. Filipe faz uma pergunta: entende tu o que lê? Uma boa pergunta para nós. Você entende o que você lê? Dá para transmitir o que você lê? Dá para pregar o que você lê? Porque a Bíblia é uma história resumida. A Bíblia é um livro resumido. Você tem que usar a mente, a massa cefálica, para descobrir o que é que Deus quer falar entre as linhas. Filipe descobre quando o moço disse: não tem ninguém. Olha aí, está faltando isso aqui, ó. Verso 31. Ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? Pensamento meu. O senhor sabe de onde eu venho vindo, moço? Eu venho vindo de longe. De Jerusalém, onde esse moço estava passando, eu tive recentemente na faixa de Gaza. Deve dar uns 40 quilômetros. Porque aí já entra em Ecrom, Gati, aí já entra na terra dos palestinos. Já não é mais território de Israel. O moço já ia saindo da terra de Israel. Ele estava próximo para entrar num outro país. Mas o Criador, estou vendo, vai dar tempo. Vai dar tempo. Antes dele entrar no outro país, em outra esfera, o meu canela de fogo chega. O meu ensinador chega. A mensagem chega e a palavra vai ser revelada. Ele olha para Filipe e diz: o senhor entende? Entendo. Parou o carro e disse: senta aqui. O senhor vai me ensinando. O senhor vai me ensinando, porque foi tanto investimento, não recebi nada. Faz 4 dias que eu estou lá em Jerusalém e eles batendo nessa tese, e né, é o assunto que estava em pauta, mas eu não ensino nada, não aprendi nada. O senhor pode me ensinar? O que me chama a atenção é que Filipe não foi procurar livro de teologia, de filosofia, de teoria. A Bíblia diz que Filipe começou no mesmo assunto. O que estava no coração do crioulo, do superintendente da rainha de Candace. Aleluia! O Espírito Santo revela a Filipe. E a carruagem correndo, Filipe ensinando, Filipe mostrando, Filipe revelando e conscientizando aquele homem. E aquele homem ficou maravilhado. E a carruagem correndo.
que me chama a atenção, que muitos carros vão passar por nós, carro conduzindo alguém da feitiçaria, da idolatria, da cachaça, da prostituição, da miséria, mas você tem uma chamada, você tem algo de Deus para parar este carro, cheio de dúvida, cheio de pontos de interrogações, e levar alguém até a água do batismo. É só querer. Quando a pessoa tem, não importa o tamanho. Lembra da menina? Já já eu volto aqui. Lembra da menina que ficou presa na casa do comandante, que era leproso? Aquela menina, quando as tropas da Síria saiu, levou presa a menina cativa. Mas quando ela chegou lá, há uma história paralela, diz que aquela garota era cega. Porque os assírios gostavam de pessoas para trabalhar na casa dele cego, para não interessar nada do que eles têm. Hoje tem muita empresa que trabalha só com esse tipo de pessoas, porque é de suma importância. Mas a menina percebe. A menina foi lá para trabalhar e não para pregar, mas ela muda a história daquela casa. Ela muda a história daquela família, porque ela conhecia o Deus de Israel. E nós conhecemos o Deus eterno, o Criador. Então, nesta manhã, aquela menina fez o mesmo trabalho de Filipe. Aquele homem mais tarde estava com nada mais, nada menos, com 190 quilos entre ouro e prata. Deixou lá na casa de Eliseu para levar a carrocinha cheia de terra para começar a igreja lá onde ele ia. Então, quando a palavra de Deus chega, aleluia, as pessoas descem dos seus pedestais, deixa o seu ego para trás, e a presença de Deus chega na vida. Outra coisa que nós vamos pegar aqui um ponto. Eu gostei ontem de ver um batismo com 3, 4 pessoas. Porque hoje tem igreja que quer fazer batismo com 100, 200, para tirar foto, para colocar no jornal. Deus não está precisando de manchete. Deus não está precisando de manchete. Deus está precisando de almas e adoradores. Almas e adoradores. Se fosse hoje, é caso para convenção resolver. Por quê? Pedro estava onde nessa época? Em Jerusalém. Filipe estava onde? Samaria? Ou em Samaria? Filipe agora transmite para o coração daquele homem uma palavra genuína, transformadora, regeneradora, uma palavra que ia mudar a situação daquele homem. E quando o carro vai correndo, antes de chegar na faixa de Gaza, tem alguns tanques de água. Ele olha a água, olha para Filipe e diz: eis aí água. E quem é que me impede que eu seja batizado? Porque muitas vezes nós colocamos impedimento até no batismo dos outros.
Por isso que devemos ter aula para batismo, tudo. Para conscientizar a pessoa. Foi o eunuco que perguntou, numa linguagem, o novo convertido que perguntou para o pastor: eis aí água, e que é que me impeça que eu seja batizado? Filipe disse: você crê? Tudo é possível ao que crê. Ele diz: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Agora eu sei, o Senhor me ensinou, o Senhor me mostrou, o Senhor me revelou a palavra. Agora eu sei quem é Jesus. A Bíblia não nos informa se Filipe estava levando uma roupa para batismo. A Bíblia não diz se Filipe ia levando uma capa para o candidato. Deus quebra muitas regras. Deus quebra muita etiqueta. Aleluia. E agora? Não vai dar não, moço. Vai dar não. Vou ter que falar com o meu pastor. Meu pastor está lá em Jerusalém. Não, eu quero ser batizado agora. Já. O senhor não vai me impedir que eu seja batizado. O senhor não vai colocar impedimento na minha salvação. Tem hora que a gente coloca impedimento na vida dos outros. Deus não te colocou lá para colocar impedimento. Deus colocou lá para você abrir a porta do céu para alguém. Conscientiza, revela, mostra, ora, prega, exorta com toda a autoridade e ninguém te despreza. Aleluia. Há muita gente. Não, só um candidato. Só um candidato que faz uma pergunta. Olha a pergunta dele. Versículo 31. E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e assentasse. E ali Filipe abre a boca e o Espírito Santo começa a graça, a unção, o conhecimento, o entendimento que estava no coração de Filipe, passou para o coração do eunuco. Nós temos que tirar o que está dentro de nós e colocar para aqueles que vêm na igreja. Você está entendendo? Não deixe esse pão que está na tua mão bolorar, estragar. É hora de profetizar. É a última hora da igreja. É a última milha da estrada. Se não evangelizarmos agora, nunca mais, porque a igreja vai ser arrebatada. Ou é hoje, ou é nunca. Eu não trouxe a capa do batismo, eu nem sabia que o senhor queria batizar. O senhor vai ter que ir para a igreja, o senhor vai ter que fazer um curso de 60 dias. É bom quando tem tempo. É ótimo quando tem tempo. Mas quando Deus enviou o anjo para Filipe, pensamento meu, o anjo falou tudo.
Deus mandou o kit completo. Você faz isso, faz aquilo, porque o homem precisa ser batizado. O homem tem que sair e chegar diferente na terra dele. Ele tem que voltar para casa transformado, Filipe. Leve a palavra para ele, Filipe. E o que me chama a atenção é que Filipe, ele não perde a oportunidade por isso que quando Paulo fazia as obras missionárias, às vezes Paulo chegava lá, já tinha um crente. Lembra quando Paulo chegou em Tiatira? Lá estava Lídia, a vendedora de púrpura, era crente. A igreja começa na casa de Lídia. Ninguém sabe quem evangelizou Lídia. Então uma pessoa bem evangelizada, bem conscientizada, a casa dele pode começar a ser um ponto de culto. Você está entendendo? Pode começar uma congregação, aleluia, para uma pessoa que tem tanto problema, tanta dúvida, tanto ponto de interrogação. Lá vai começar a congregação lá. Porque, meus irmãos, é Deus que revela, é Deus que faz a obra. E Filipe, ele não perde tempo. Porque se Filipe não batiza esse moço, vamos fazer uma pergunta aqui para nós, a coisa ia ficar pior. Ia piorar, porque ele já vinha trazendo, vamos dizer assim, da central, dúvida, ponto de interrogação. Agora mais um pastor me aborda na estrada e vai me deixar com mais uma dúvida. Parece que eu vejo Deus diz: resolve, Filipe. Resolve, Filipe. Aleluia. É claro que você precisa se orientar-se com o teu pastor. Alguma coisa que você vai fazer, você vai ter que compartilhar com ele. Mas tem coisa que não vai dar tempo. É emergência, é rápido. Ah, mas eu tenho que fazer. Faça. Se estiver na direção de Deus, faça. Faça. Daria para Filipe, porque nessa época quem tomava, vamos dizer, o cabeça era Pedro, né? O senhor espera aqui, que eu vou até perguntar para o meu pastor se eu posso batizar o senhor. O senhor fica aí. Quando o senhor volta? Daqui uns 3 dias eu volto. Eu queria ser batizado agora. Mostra, meu. Quem é que me impede que eu seja batizado? Filipe disse: você crê? Eu creio, eu aceito. Eu aceito a Jesus. Eu quero este Jesus. Eu não vim aqui fazer turismo, moço. Eu não vim gastando dinheiro para fazer turismo. Eu vim adorar. Eu saí de casa para adorar. Mas não quero somente ser um adorador. Eu quero ser participante dessa adoração. E eu quero ser nova criatura. Vai Filipe. Ele o candidato às águas. Você não precisa de confete.
Você não precisa de bajulação. O que você precisa e eu preciso é confirmação de Deus no nosso trabalho. Aleluia. É a confirmação de Deus no nosso trabalho. Peça para Deus cooperar contigo. A Bíblia diz que os discípulos saíram e o Senhor cooperava com ele. Se Deus cooperar com você, portas fechadas se abrirão. Dúvidas e ponto de interrogações cairão por terra. E almas e mais almas vai entrar na igreja. Aleluia. Vou contar para vocês. Já volto já. Eu dei curso de pintura em muitos países de avião. Mas eu entrei numa multinacional e eu tinha que mudar para o Paraná. Pobre não tem móvel, mas tem muita lata. E a casa que, para colocar os meus móveis, tinha que ser um pouco grande. Garagem para 2 carros, o meu, da empresa. Era caro demais. Procurava, não encontrava na cidade. Porque eu não poderia tirar nota e o carro da empresa não podia passar para um outro estado. Então fui para o Paraná. Eu estava quase desistindo, porque era caro. Arrumei uma casa, num bairro nobre, recém-construída. O aluguel era quase nada. Eu pensei, se esta casa tem alguma coisa, se for demônio, eu expulso. Se for marimbondo, eu queimo. Se for formiga, eu mato. O problema não era nada disso, era a vizinha da casa. Era uma fazendeira que eu não gostava nem dela. Quando eu cheguei lá, que essa mulher ficou sabendo que eu era crente, que éramos crentes, as crianças eram pequenas. Ela criava aqueles cachorro fila grande. Ela pegava toda a sujeira do cachorro e jogava em cima do carro. Todo dia eu tinha que lavar o carro para ir trabalhar. Um dia a empregada disse, não sou eu que jogo. Eu falei, eu sei, eu já vi ela jogando. O senhor tem que ir na delegacia. Eu falei, não, vou ganhar ela. O senhor vai ganhar ela para onde? Para Jesus. E aquela mulher 6 meses fez desaforo. Xingava, maltratava quando nós ia para a igreja. Mas um dia perguntei para a funcionária dela, quando é o aniversário dela? Depois da manhã. O que ela gosta? Chocolate, ela é vidrada em chocolate. É? O que mais? Flor. Que tipo de flor? Botões de flor. Ela não pode ver uma rosa abrindo, ela é apaixonada. Falei para minha esposa, você fica aí, que eu vou na cidade. Cheguei lá, falei para a moça, você faz um ramalhete bem bonito de rosa, de botões de rosa, é para tua esposa? Falei, não, é para a vizinha. Preparei uma cesta de chocolate que ela gostava. E a mulher era brava. Eu pensei, ela pode não aceitar, mas eu vou detonar o aniversário dela. E a mulher, ela saiu cedo para ir comprar os pães e leite. E eu fui na esquina, porque era na esquina. Quando virava, ela tinha que encontrar comigo. Quando ela virou a esquina, eu estava daqui assim na porta. Eu falei, bom dia, minha vizinha. Ter uma vizinha bacana, compreensiva, amiga, é difícil encontrar. Sabendo que é o teu aniversário, eu trouxe aqui esse ramalhete de flor e essa caixa de bombons. A mulher não sabia se colocava
o leite no chão, os pães no chão, se pegava as flores, se pegava a cesta de bombom, e a lágrima começou a descer. Eu falei, eu detono também. Eu vou acabar com o aniversário dela. Aquela mulher gritou a funcionária ajudou a levar as coisas para dentro. Aquela mulher não chorava, aquela mulher uivava, igual um cão querendo morder. Minha esposa falou, você arrumou mais uma encrenca? Eu falei, pior não fica. Quando nós íamos saindo à noite para a igreja, eu vi ela suspendendo, não vai vir ninguém jantar, não vou assar leitoa para ninguém. Meu Deus, a coisa está feia. E a mulher gritava. Nós estávamos saindo para a igreja. Ela bateu no capô do carro. As crianças pequenas falaram, aí pai, que o senhor arrumou? Ela falou assim, eu posso ir na tua igreja? Falei, pode. Eu vou levar minha família e vem buscar a senhora. E o teu esposo falou, eu sei aonde é a tua igreja. Eu já te segui com a minha caminhoneta até na tua igreja. Eu sei aonde é a tua igreja. Cheguei lá, falei para o pastor, o senhor me arruma esse banco da frente? Para quem? Para a vizinha, vem vindo aí. A fera vem vindo. Mas eu quero um cooperador, um diácono para sentar do lado do esposo dela. E uma irmã bem amorosa para sentar do lado dela. E se ela falar para ela, se quiser no banheiro, mostrar o banheiro, se quer água, busca água. A mulher sentou no primeiro banco. Eu comecei a falar, eu ia pregar naquela noite. Eu estava no meio do sermão. Aquela mulher levantou, eu falei, ai meu Deus, é hoje. A fera levantou, pegou na mão do esposo e falou, eu quero ser crente dessa igreja. Eu quero ficar nesta igreja. A mulher ficou crente. Aquela mulher chorava. Aquela mulher não queria ir embora. Terminou o culto, ela queria subir no púlpito. Ela perguntou onde é a tesouraria da igreja, que eu sei que tem, que eu quero trazer dinheiro para esta igreja, porque o demônio que me perseguia saiu, o espírito das trevas foi embora, e eu vou ficar nesta igreja. A partir daquele dia, a imobiliária ficou sabendo que a mulher tinha se tornado crente e amigo da gente. A imobiliária queria subir o preço, dobrar o preço do aluguel, porque ninguém ficava na casa. Eu falei, eu tenho um contrato. E quem fez o contrato foi a empresa. A senhora liga para a empresa, lá na empresa tem advogado. Eu não vou resolver isso aí não. Mas todo dia a mesma coisa. Aí eu falei, vamos mudar, vamos procurar outra casa. Aí eu falei para ela, nós vamos mudar. Falou, por quê? Porque a imobiliária quer subir muito o aluguel. Ela falou para o esposo dela, vamos lá agora, vamos comprar essa casa. Comprou a casa. Falou, o senhor não vai sair daqui. Daí 3 dias depois a mulher falou assim, eu posso derrubar um muro e colocar um portão, para quando o senhor quiser e a família do senhor e eu quiser vir tomar café na casa do senhor, não precisa dar a volta no quarteirão. Eu entrava, falei, a casa da senhora, pode fazer o portão. A partir daquele dia não comprava mais leitoa, não comprava mais banha, não comprava mais frango, não comprava mais fruta, não comprava mais nada. Aí eu faço uma pergunta, se eu tivesse ido para a delegacia, tinha resolvido? Aleluia. Você é o portador da bênção. Você é o portador da bênção. Nós somos o portador do Espírito. Hoje ela está lá, a segunda do
do círculo de oração e o esposo no púlpito. Crente não resolve o problema na delegacia, tá? Se resolvendo com Deus, e as portas fechadas se abrem, os demônios vão embora, e a bênção de Deus é que enriquece e não acrescenta dores. Voltamos para Filipe. Se você crê, ele diz: eu creio. Filipe batiza o eunuco. A Bíblia diz que nunca mais a viu. Mas aquele homem agora, ele não volta mais lendo. Ele volta fazendo o quê? Com júbilo. Jubiloso, alegre, contente. Eu creio que ele pergunta para Filipe: o senhor mora onde? Mora em Samaria, bem pertinho aqui, uns 40 quilômetros. Até na estrada o senhor veio de a pé? Da estrada até aqui eu te dei uma carona. O senhor vai voltar do quê? Filipe diz: já já meu carro chega. Aleluia. O senhor tem carro? Não. Para que eu compro? Tem. Já já chega. Aleluia. E a Bíblia disse que o Espírito do Senhor, versículo 39, arrebata Filipe, toma Filipe nas alturas. E Filipe cai aproximadamente 28 quilômetros dali, na cidade de Azoto. Aleluia. O pregador veio, não veio de avião, não veio de aeronave, mas o próprio Espírito. Esse mesmo Espírito está aqui para nos conduzir, para nos levar em lugares difíceis, em lugares tenebrosos, em lugares com muita prova, e almas se renderão aos pés do Senhor. Não é isso que está dizendo a Bíblia? Olha bem, versículo 39. Olha: e quando saíram das águas, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e não viu mais o eunuco, que jubiloso continuou o caminho. Nós não estamos aqui para impedir o caminho de ninguém, mas ensinar uma nova direção, tirando as dúvidas, e ele partir com júbilo, alegre, cantando. Na verdade eu ia ensinar agora, que agora tem outra parte, que a Bíblia não responde. Ele partiu jubiloso. Filipe arrebatado. Quer saber, ele viu: Pai do Senhor, pastor, Pai do Senhor. Agora eu vou dar um relatório. Ele chegou lá. Parece que eu vejo a rainha perguntando: e o culto? Em Jerusalém não foi muito bom não, mas foi uma porta que Deus abriu para mim na igreja. Mas no caminho, rainha, eu encontrei com um pastor. Ele cobrou? Não cobrou nada não. Ele me ensinou. Eu sou crente agora, sou batizado. Eu não vou mais adorar as idolatrias desse país. Agora eu tenho Deus, eu tenho Jesus na minha vida. E ele voltou do quê? Ele não voltou? O Deus dele carregou ele. Como carregou? Eu vi uma mão tomou ele. Pensamento meu, parece que eu vejo o eunuco dizendo: enquanto o vento soprava da carruagem, que ele foi arrebatado, ele enxugava a roupa. Aleluia.
Deus faz o trabalho completo. Aleluia. E você vai chegar em Azoto. Não dá para falar das dificuldades de Azoto, lugar que era tomado pela idolatria. Mas Filipe chega. A Bíblia não diz quantos dias Filipe voltou, demorou nesta viagem, porque ele foi pregando até chegar onde? Em Cesareia. São agora a cabecinha mil. Quem levava ele? Quem conduzia Filipe? Quem sustentava Filipe? Você está preocupado de deixar o teu trabalho por causa da igreja? Quem trabalha para Deus, ele paga na boca do cofre. Aleluia. O salmista disse: eu já fui moço, agora sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Ele vai sustentar. A Bíblia não diz, nas entrelinhas, o homem foi embora jubiloso, alegre, contente, renovado, abençoado, novo convertido, batizado. Eu creio que ele transmitiu para a rainha uma boa impressão da igreja. É isso que Deus espera de cada um de nós. As almas que entram lá dentro é espírita, cheia de demônio, cheia de idolatria, mas eu e você está lá para resolver. Estamos lá para resolver. Ora a Deus, que a alma, parece que temos que fazer uma visita hoje à tarde. E é para a gente. Olha, sim, que está na igreja, e ela tem cargo na cidade. Pessoas que fez um curso da medicina, fez uma faculdade, mas tem algum espírito que perturba, mas vai sair, mas vai ser liberta. Por quê? Nós temos o Espírito de Deus e discernimos tudo. Eu queria conversar com o Felipe, se eu pudesse, né? Não vou poder. Quando ele chegou em casa, a mulher: homem, para onde você estava? Viajando. Por onde? Por cima. Mas aqui não passa avião. O dono da agência veio buscar. Aleluia. Aleluia. Você estava onde? Uma hora eu estava no chão, outra hora eu estava nas nuvens. O que você foi fazer? Eu estava ganhando umas almas por aí, batizando. Batizando quem? Não tinha ninguém para batizar na igreja. Você não conhece o meu Deus. Você não conhece. O meu Deus tem surpresa, esposa. O meu Deus tem maravilha. Então aprendemos uma coisa: Ele faz nova todas as coisas. Surpresa. Trabalho de Deus é com surpresa. Aleluia. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Há 40 anos atrás, eu passei numa fazenda de fruta. Hoje ele tem poucos pés, está só com 19 mil pés de fruta. Até o senhor foi abençoado, né? Japonês. Quando eu passei, na época eu tinha um carrinho bem simples, uma variante.
Deus falou: volta e evangeliza esse japonês. Falei: Deus, evangelizar brasileiro já está difícil, esse povo oriental é muito difícil. Vai e fala com ele. Ele estava com um caminhão e um trator colhendo fruta. Eu parei, falei: boa tarde. Ele disse: boa tarde. Você quer comprar fruta? Eu falei: não, eu quero vender. Eu tenho uma fruta melhor do que essa. Se o senhor comprar e querer a fruta que eu tenho, ele vai mudar a tua vida. Che, planta que fruta? Eu falei: do Espírito. Você não vai entender, mas se nós conversar, você vai entender. Comecei a falar com Jesus e conversando com aquele japonês. 1 hora depois, ele não percebeu que o trator estava ligado. Falei: desliga o trator, que nós nem conversou ainda. Conversar. E aquele japonês aceitou a Jesus. Agora você vai lá, casa meu. Eu tenho filho e tenho esposa. Você vai falar desse Jesus para minha família. Aí lá falamos de Jesus para a família. A família aceitou a Jesus naquela tarde também. A partir dali, aquele japonês, 3 dias depois do trabalho da igreja, o Senhor Jesus batizou ele no Espírito Santo. Hoje ele é presbítero da igreja. Mas acontece um milagre. Não compramos fruta há 40 anos. Irmãos, para onde eu vou? Você vai pregar onde? Domingo passado eu estava em Frutal, Minas. Xereva fruta. Passará, leva fruta. Porque as frutas dele produz a hora que ele quer. Ele tem a técnica. Quando ninguém tem limão, ele tem limão. Quando ninguém tem manga, ele tem manga. Então, aquele homem mudou. Mas Deus transformou. Desculpa, não tem ninguém oriental aqui. Japonês não dá nada para ninguém. Pode ver que eles são tão miseráveis que nem o cabelo eles repartem no meio. Mas aquele homem mudou. E Deus abençoou muito ele. Esses dias orando com ele, o ano passado, eu não aguentei. Eu não sou de dar risada no público, mas não dá, irmão, para aguentar um negócio daquele. Sentei do lado dele, ele estava orando. E ele tinha plantado a soja e não chovia. Não chovia. E a soja ia perder. E ele estava orando: Senhor Jesus, eu planto soja. Soja nasceu, cresceu. O senhor sabe que o senhor vê. Só que não tem chuva. E se não chover, não vai ter colheita. Não tendo colheita, eu não vou pagar dízimo. Prejuízo teu. Aí passado o dia, encontrei ele e disse: oi, deixa, choveu rocha, choveu 60 milímetros, aí vai colher. Quando foi na colheita, eu disse: colheu? Sim, deu 200 sacos por aquele, bom colheita. Então, é uma pessoa que eu ia andando, eu não saí para evangelizar japonês. Mas ele se rende aos pés de Cristo e transformou aquele homem. Todo final de semana ele quer saber para onde eu vou. Sim, vai levar fruta? Vai levar limão? Vai levar? O que vai levar? Eu vai mandar caminhão descarregar. Tem dia que ele chega lá em casa, numa das lojas lá, eu chego lá, ele já sabe, tem 6 caixas de fruta, de limão, laranja, manga. Ele tem umas jacas de qualidade, você entende? Está tudo lá. E os vizinhos falam assim: mas o senhor comprou esse tanto de fruta? Eu falei: não,
Não foi um japonês que deixou? Não, hoje não foi um japonês, não. Foi um rapaz moreno que entregou aí. Deixou além da corrente aí. Nós estamos olhando, o senhor não veio? 150 quilos de limão, eu vou ficar azedo. Aí eu tenho que distribuir para crente e não crente. Então, você que está na obra, talvez olhando, parece que as portas estão fechadas, mas Deus tem alma lá. Não foi o que Deus falou para Paulo? Não tema e não te cales, porque eu tenho muita alma nesta cidade, e Ele vai entregar nas tuas mãos. Tem uma palavra para você, pastor Edilson. O lugar lá é difícil, mas não é impossível. Deus vai abrir porta lá. Tem hora que o senhor pergunta para o senhor mesmo: o que eu vim fazer aqui? Deus te levou lá porque tem algo para fazer naquele local. Então, meus irmãos, não existe portas fechadas. O que está faltando é o que nós iniciamos: alguém que ensina, alguém que prega com coração, com a alma, se entrega para Deus, e o Senhor vai fazer reboliço na tua congregação, e almas vão se render aos pés do Senhor. Não tem nenhum trabalho fácil, não tem nenhum lugar fácil, porque o Deus desse século é Satanás, e ele cegou o entendimento para que não veja a luz do Evangelho. Mas você tem a luz, você tem a tocha, e aonde você chegar, a presença de Deus vai chegar com você. Não desanima, não para, continua, porque Deus